A luz do sol se punha lentamente, banhando a antiga mansão Blackwood em tons dourados. O aroma do chá recém-preparado preenchia o ar, misturando-se com o perfume das flores do jardim, que se espalhavam em um esplendor de cores. A grande sala, com suas estantes repletas de livros, quadros de família e móveis de madeira escura, estava pronta para receber os convidados. Henry Blackwood, o anfitrião e um renomado escritor, olhava pela janela, perdido em pensamentos. A notícia da morte do famoso autor os unira novamente. Ele sabia que essa reunião não seria apenas uma leitura de testamento, mas um confronto com os fantasmas do passado que cada um carregava. Os primeiros a chegar foram Oliver Reed e Maya Turner. Oliver, um homem de 35 anos com uma presença imponente, sempre teve que lidar com as expectativas de ser o herdeiro de um império. Ele entrou na sala com um sorriso nervoso, tentando esconder sua insegurança. Pronto para enfrentar os fantasmas do passado, Maya disse, seu tom sarcástico revelando um traço de humor. Aos 38 anos, ela era uma crítica literária respeitada e não tinha medo de provocar Henry em suas discussões. A relação entre os dois era tensa, marcada por um embate constante entre opiniões divergentes sobre a literatura. Eu só espero que o testamento não seja um golpe final para nós, Oliver respondeu, tentando manter o clima leve. Ele olhou para Maya, seu sorriso se desvanecendo. Quem sabe ele não deixou tudo para um gato de rua que ele adorava mais do que nós? Ah, Oliver! Não seja tão melodramático. O gato provavelmente tem mais sensibilidade literária do que você. Maya retrucou, com um sorriso maroto nos lábios. O sarcasmo a tornava irresistível, e Oliver não pôde evitar uma risada nervosa. Logo depois, Clara Whitman entrou, trazendo uma energia renovada. Com 32 anos, sua admiração por Henry era evidente. Ela vestia um vestido florido que exibia sua figura esbelta e seus olhos brilhavam de expectativa. Desculpem o atraso, mas trouxe algo especial, Clara disse, piscando para Oliver, que já conhecia sua obsessão por Henry. Só espero que não seja um lamento. Afinal, estamos aqui para celebrar, não? Celebrar? Ou ser julgados? Essa casa está repleta de julgamentos, Clara, mas isso não nos impede de fingir que estamos aqui por bons motivos. Maya comentou, cruzando os braços e sorrindo ironicamente. James Carter, o amigo mais próximo de Henry, chegou por último. Com 40 anos, James sempre se sentiu à margem das conversas animadas. Artista sensível, ele carregava um mundo interno cheio de inseguranças. Assim que entrou, o clima na sala mudou sutilmente. Está tudo pronto, Henry? James perguntou, seu olhar fixo no amigo mais velho, mas carregado de uma mistura de ansiedade e admiração. Sim, está tudo pronto. Vamos começar, Henry respondeu, sua voz firme, mas com um leve tremor. Ele sabia que a leitura do testamento traria à tona não apenas os bens materiais, mas também segredos e sentimentos ocultos. Estava pensando se o que vem a seguir será mais uma de suas críticas afiadas, Maya, ou algo mais emocional. Eu crítica? Nunca! Apenas uma observadora atenta, meu caro amigo. Mas, se você estiver nervoso, posso dar-lhe um pouco de incentivo. Um elogio ou outro para ajudá-lo a lidar com isso. Maya provocou, piscando para ele. Os 5 se sentaram em círculo, a tensão palpável no ar. Henry abriu um envelope envelhecido, a caligrafia do falecido autor à vista. As primeiras palavras ecoaram na sala e a atmosfera se transformou. As páginas do passado começaram a se desdobrar diante deles, revelando não apenas a herança do autor, mas também os laços que os uniam e as sombras que os separavam. Se eu soubesse que o autor em questão era tão generoso, teria trazido meu melhor sorriso. Talvez ele deixasse a mansão para nós em vez de um fundo de caridade, Oliver comentou, tentando quebrar o clima tenso. Mas sua voz traía um leve desespero. Ah, sim, porque nós definitivamente merecemos mais do que o mundo real, não é mesmo? Maya alfinetou, mas com um sorriso que deixava claro que estava apenas brincando. Mas vamos lá, que segredos estão prestes a sair das sombras? À medida que as cartas eram lidas, cada um deles começou a se questionar. Qual era o seu lugar naquele legado? Quais segredos seriam revelados e quem realmente conhecia o outro? As respostas estavam prestes a mudar suas vidas para sempre. Henry começou a ler em voz alta, e a primeira carta revelava um segredo sobre sua própria juventude. Algo que o ligava de maneira surpreendente a Clara. Eu nunca imaginei que você guardasse um passado tão fascinante. É quase romântico, Clara comentou, sua voz melódica carregada de curiosidade e um toque de flerte. Romântico ou trágico? Você é boa em transformar tragédias em histórias de amor, Clara.
Mas será que você se sentiria atraída por um homem que também tem seus fantasmas? Henry retorquiu, o olhar penetrante desafiando-a. Enquanto a tensão aumentava, o clima de camaradagem se transformava lentamente em uma batalha emocional. Cada revelação parecia impulsionar os outros a reavaliar suas relações, suas inseguranças e a verdade que cada um havia escondido. James observou tudo em silêncio, percebendo que aquela reunião não era apenas sobre o autor, mas sobre eles. Era uma oportunidade de confrontar o que tinham se tornado e o que ainda poderiam ser. O que estava em jogo era muito mais do que um testamento. Era o futuro de cada um. Acho que todos temos segredos a esconder, não é? James finalmente falou, a voz baixa, mas firme, e talvez esta noite seja a oportunidade perfeita para desenterrá-los. A atmosfera na sala Blackwood estava carregada de tensão, enquanto Henry continuava a ler as cartas que revelavam os segredos do falecido autor. Cada palavra parecia cortar o ar, como se um fio invisível unisse os 5 ao seu passado. O relógio na parede marcava o tempo, mas dentro daquela sala, o tempo parecia ter parado. Então você realmente acreditava que suas histórias eram só ficção? Maya provocou, um sorriso desafiador no rosto. Talvez você devesse começar a escrever sobre os segredos de sua vida. Aposto que o público iria adorar. Você é perspicaz, Maya, mas não se esqueça que a realidade pode ser mais sombria do que qualquer ficção. Henry retrucou, com um olhar sério, fazendo com que um calafrio percorresse a sala. A verdade é que as histórias têm o poder de esconder e revelar ao mesmo tempo. Como os nossos segredos? Oliver perguntou, a voz carregada de ironia. Ele se levantou e começou a andar pela sala, suas mãos inquietas. Por que não começamos a jogar um jogo? Cada um de nós deve compartilhar um segredo. Não pode ser mais doloroso do que o que já foi dito. Um jogo. O que você está pensando, Oliver? Clara disse com uma expressão cética. Não vamos transformar isso em uma sessão de terapia. Somos amigos, e isso é o que importa. Amigos? Essa é uma palavra forte para descrever o que temos aqui. Oliver respondeu com uma pitada de sarcasmo. Eu diria que somos apenas colegas de sofrimento. Mas que tal se fizermos isso? Segredos revelados, e talvez possamos nos livrar de algumas de nossas cargas. Henry observou a dinâmica entre eles, sua mente repleta de pensamentos. Ele sabia que a ideia de Oliver era arriscada, mas ao mesmo tempo tinha o potencial de desvelar verdades que eles haviam escondido por muito tempo. Está bem, então. Que comece o jogo, ele disse, tomando a frente. Eu começarei. Ele respirou fundo, e o silêncio na sala se tornou quase ensurdecedor. Quando eu tinha 18 anos, estive envolvido em um acidente de carro. Um amigo estava comigo e ele não sobreviveu. Eu sempre carreguei a culpa. Nunca me perdoei completamente por aquilo. Para muitos, essa é uma história de perda. Para mim, é uma história de traição. As expressões mudaram. Maya franziu a testa. Clara olhou para ele com preocupação. E James parecia perdido em pensamentos. A revelação de Henry pesou no ar, a fragilidade de suas palavras ecoando entre eles. Henry, eu não sabia. Isso é uma carga enorme para carregar, James disse, quebrando o silêncio. Você não é culpado. O que aconteceu foi um acidente. Não podemos controlar o destino. Talvez, mas é fácil dizer isso, James, quando você não é quem viveu a dor, Henry retrucou, seu tom cortante. Agora, quem será o próximo a se abrir? Eu posso ir, Clara disse, encorajando-se. Ela sabia que estava na hora de revelar suas inseguranças. Quando eu tinha 21 anos, fiz uma escolha que mudou o curso da minha vida. Eu poderia ter ido para Nova York e me tornado uma escritora famosa, mas escolhi ficar aqui cuidando da minha mãe doente. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Eu me sinto presa. E quem poderia culpá-la? Sacrificar-se por outros é um ato nobre, mas não sem seu preço, Maya interveio, sua voz suave, mas com um toque de provocação. Mas, Clara, se eu tivesse um talento como o seu, teria fugido na primeira oportunidade. E depois se sentiria culpada, Maya? Clara respondeu, um sorriso desafiador no rosto. Você é uma crítica e tanto, mas às vezes parece que você não se permite sentir nada de verdade. A tensão aumentava, como uma corda prestes a se romper. Oliver observou tudo, percebendo que a tensão estava crescendo entre as mulheres. Ele se sentou novamente, seu olhar fixo nas duas. Chega de dramatização, meninas. Eu também tenho meus segredos, mas vou deixá-los para o final. Afinal, estou apenas observando vocês duas se divertirem com suas histórias de vida. Oliver disse, seu tom provocador. Está com medo de que seus segredos não sejam interessantes o suficiente?
Maya alfinetou. Talvez você tenha medo de se abrir para nós, ou talvez tenha medo de nós. Olha quem fala, rainha do sarcasmo. Eu não tenho medo de nada, especialmente de vocês. Oliver respondeu, cruzando os braços com confiança. Mas tudo bem, vou compartilhar um dos meus segredos. Quando eu tinha 30 anos, fiz um investimento que foi um desastre completo. Perdi tudo. E a ironia é que foi na esperança de fazer algo grandioso como um livro. E quem foi que me ajudou a passar por isso? O meu amigo James. O olhar de James se iluminou com a menção de seu nome, mas Oliver continuou desafiador. É isso, meus amigos. O filho do Lorde se tornou um fracassado. Como isso se sente? É melhor do que ser um crítico ressentido, não acha? Maya respondeu, sem hesitar. Olha, Oliver, todos nós temos nossas quedas. A verdadeira questão é, como você lida com isso? A sala estava eletricamente carregada com emoções. Os rostos se voltaram para James, que ainda estava em silêncio. Ele sabia que precisava falar, mas suas palavras estavam bloqueadas por um turbilhão de sentimentos. Finalmente, ele respirou fundo. Eu sempre estive na sombra de Henry, mesmo sendo seu amigo mais próximo. É difícil não sentir ciúmes, mesmo que não queiramos admitir. Então eu me afastei. Tentei me encontrar como artista, mas muitas vezes o que eu sinto é que sou um mero espectador das vidas dos outros. Você precisa parar de se comparar a mim, James. Ninguém aqui está competindo, Henry disse, mas a voz de James estava repleta de emoção. Mas é assim que me sinto, sempre me sentindo menor. Essa não é uma competição, mas a verdade é que todos nós vivemos nos nossos próprios labirintos de inseguranças e medo. O ambiente estava tão tenso que podia ser cortado com uma faca. As luzes diminuíam, refletindo as emoções que agora estavam à flor da pele. Era como se eles estivessem diante de um abismo, prestes a pular. Cada revelação trazia à tona não apenas segredos, mas também esperanças e arrependimentos. E a vulnerabilidade deles começava a se entrelaçar. Eu acho que essa noite será mais longa do que esperávamos, Maya comentou, sua voz baixa, quase como uma música. Mas, ao que parece, já não estamos mais apenas em um testamento. Estamos em uma guerra de emoções. E quem sabe talvez isso seja o que precisamos para finalmente encarar nossos fantasmas, Henry acrescentou, olhando para cada um deles. Estamos juntos nisso. Não estamos? Os 5 se encontraram em um momento de conexão, ainda imersos na tensão, mas cientes de que essa luta não era apenas contra os segredos do passado, mas também contra suas próprias inseguranças e medos. As cartas do autor estavam apenas começando a revelar não apenas o que havia sido escrito, mas também o que ainda poderia ser. O ambiente na sala Blackwood estava carregado de emoções, como um fio prestes a romper. Cada um dos 5 amigos enfrentava não apenas seus próprios segredos, mas também a complexidade das relações entre eles. O tempo parecia escorregar entre os dedos enquanto a tensão crescia. Está claro que todos nós temos mais a esconder do que aparentamos. Henry começou, quebrando o silêncio. Mas o que fazemos com esses segredos agora? A verdade pode ser libertadora, mas também destrutiva. E se os segredos não forem apenas nossos, mas também dos outros? A vida é uma rede complexa de escolhas e consequências. O que você fez no passado pode afetar todos nós, Oliver interveio com um olhar intenso. O que você acha, Clara? Ela hesitou, olhando para os outros antes de falar. Eu sempre acreditei que a verdade nos une, mas também pode nos dividir. Se todos nós temos algo a perder, como podemos nos abrir completamente? Essa é a questão. Cada um de nós tem algo a perder, mas também a ganhar, Maya disse, lançando um olhar profundo para Henry. Talvez devêssemos nos permitir a chance de sermos vulneráveis, um passo de cada vez. Mas e se essa vulnerabilidade nos levar a um caminho sem volta? James questionou, sua voz baixa e preocupada. O que acontece se todos os nossos segredos se entrelaçarem de tal forma que não conseguimos mais distinguir o que é real do que é apenas uma ilusão? Henry ponderou, a expressão pensativa. Talvez o que precisamos é de um plano para lidar com o que vier pela frente. Mas também precisamos reconhecer que o passado não pode ser mudado, precisamos olhar para frente. É fácil falar de planos, mas e se a dor que trazemos for maior do que conseguimos suportar? Clara indagou, seu olhar fixo em Henry. Você está pronto para lidar com as consequências de suas revelações? Estou, se todos vocês estiverem prontos para se abrir também, Henry respondeu, sua voz firme. Afinal, somos amigos, não somos? E amigos devem estar prontos para se apoiar uns aos outros, não importa o que aconteça. A sala parecia pulsar com uma energia crescente.
Maya, sempre a provocadora, se levantou. Eu tenho uma ideia. Que tal fazermos um brinde? Um brinde aos nossos segredos, às nossas verdades e ao que está por vir. Porque se formos abrir nossos corações, ao menos vamos fazer isso juntos. Todos se levantaram e Oliver foi até o bar, pegando uma garrafa de vinho. Isso é apenas um brinde, não uma desculpa para uma sessão de choro. Não quero ver ninguém se lamentando por suas vidas. Estamos aqui para celebrar. Celebrar o quê? Clara riu, embora a tensão ainda estivesse presente. Estamos celebrando nossos fracassos e arrependimentos? Não. Estamos celebrando a coragem de enfrentar nossos demônios, Oliver corrigiu, servindo o vinho, e a coragem de continuar juntos. Assim que todos levantaram os copos, Henry fez um gesto de apoio. Um brinde à amizade e à verdade. Que possamos sempre nos lembrar de que, mesmo nas horas mais sombrias, temos uns aos outros. E que possamos nos lembrar de que a verdade pode doer, mas é também a única coisa que realmente importa, Maya acrescentou, olhando diretamente para Henry. O olhar entre eles era carregado de significados não ditos, uma conexão que ia além das palavras. Com o vinho em mãos, eles brindaram, e o som dos copos se chocando parecia ressoar em toda a sala como um sinal de um novo começo. Enquanto a conversa se desdobrava em risos e provocações, a tensão inicial começou a dissipar. Então, quem é o próximo? Oliver perguntou, virando-se para James. Você ficou em silêncio até agora. Algum segredo interessante a compartilhar? James hesitou, mas a atmosfera leve o encorajou. Certo, aqui vai um. Eu tenho medo de não ser bom o suficiente em nada. Sempre me comparei a vocês e isso me fez sentir como um fracasso. Às vezes sinto que sou um fardo. Maya lançou um olhar preocupado. James, você não é um fardo. Você é um artista incrível e o que importa é que você está aqui conosco. Henry concordou. Isso é verdade e cada um de nós traz algo único para essa amizade. Não somos perfeitos, mas somos imperfeitos juntos. O clima leve continuava, mas as verdades compartilhadas estavam agora nas mentes de todos. Oliver então decidiu agir. Que tal começarmos um projeto juntos? Algo que não apenas celebre nossos talentos, mas que também nos force a nos abrir e trabalhar juntos. Um projeto? Do que você está falando? Clara perguntou, intrigada. Um livro. Um livro onde cada um de nós contribui com um capítulo. Podemos usar nossos segredos como inspiração. Será um projeto coletivo que vai nos unir ainda mais, sabe? Nos ajudar a curar, Oliver respondeu com um brilho nos olhos. A ideia pairou no ar como uma promessa de um novo começo. Isso seria incrível, Maya disse, o entusiasmo transparecendo. Podemos transformar nossas verdades em algo belo e significativo. E quem sabe isso nos ajude a entender melhor a nós mesmos e uns aos outros, Henry acrescentou, já imaginando as possibilidades. Certo. Então estamos todos a bordo? Oliver perguntou, olhando para cada um deles. Se sim, vamos brindar novamente, desta vez ao nosso novo projeto e ao que está por vir. Os 5 levantaram os copos novamente, agora mais unidos do que nunca. E enquanto brindavam, havia um novo entendimento entre eles. Segredos compartilhados, conexões formadas e a promessa de que, não importando o que viesse, estariam juntos para enfrentar o que a vida lhes reservava.